Olá, estamos começando mais um videocast do Portal do Hoteleiro, plataforma da BH São Paulo. E hoje temos um convidado especial que vai nos contribuir com informações sobre hospitalidade e liderança no setor hoteleiro. Eu me refiro a Carlos Bernardo. Ele é vice-presidente de operações da Accor no Brasil. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, conselheiro da Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo, SCAL Clube São Paulo, e vice-presidente financeiro do Visit São Paulo Convention Bureau. Ele é formado pela Universidade de Caxias do Sul, em hotelaria, é bacharel em administração pela Universidade de São Caetano do Sul e mestre em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado pela sua presença, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, Luiz e Latifi. Muito obrigado. Latifi, a ideia é que a gente possa usufruir dessa formação acadêmica extensa e diversificada do Carlos para perguntar a ele como é que ele combina, né? Como é a combinação de hotelaria, administração e hospitalidade mudou a sua visão e a sua abordagem do setor hoteleiro. Como é que você traz essa teoria para a prática? Mas antes eu gostaria de fazer um trabalho de hospitalidade. Por favor, gente. Eu estou recebendo aqui um dos expoentes da hotelaria nacional. Uma pessoa que pode muito bem falar de hospitalidade, porque traz no seu âmago a hospitalidade. Eu conheço o Carlos Bernardo deste ramo, que é a hotelaria, e o Hotel Terras Altas se sente bastante honrado em participar deste vídeo do Portal do Hoteleiro, ainda mais tendo você aqui conosco, tá bom? Bem-vindo. Muito obrigado. E muito obrigado. Eu que agradeço, Latifi, por me receber assim, com tanta amabilidade. Então, Carlos. Bom, vamos entender um pouquinho, Luiz. Quando eu fui buscar um curso superior para formação, eu entendi que hotelaria era de fato o ramo que eu queria seguir para a minha vida, devido a algumas experiências que eu tive em trabalhos em restaurantes. Só que depois que eu me formei e entrando já propriamente na profissão, eu notei uma necessidade de aprofundar essa experiência acadêmica, né, de estudo, para ter mais noções de marketing e mais informações administrativas, contábeis. Por isso que eu fui fazer bacharelado em administração de empresas. E depois, mais tardiamente, como eu lecionei durante 20 anos, né, em Anhembi Morumbi, na FAAP e no SENAC, eu precisei fazer uma formação de mestrado. E aí eu tomei a decisão de fazer hospitalidade, que tinha algo a ver com a continuidade da minha formação, para eu poder praticar e aplicar mais esses conhecimentos no ramo de hotelaria a qual eu pertenço há quase 40 anos. Aqui o nosso objetivo, enquanto Portal do Hoteleiro, é atender a uma demanda do mercado, que é contribuir com a formação e a carreira, o desenvolvimento da carreira de profissionais que apontam no mercado com potencial e perfil de liderança. Você construiu uma carreira brilhante no setor. O que você diria para esses profissionais que estão atuando hoje no mercado hoteleiro e que pretendem atuar no mercado hoteleiro com o propósito de construir uma carreira? Quais são as principais dicas e recomendações que você apresenta a esses profissionais? Ô Luiz, eu entendo que a primeira coisa, tu precisa ser muito ético em toda e qualquer função que tu desempenhas. A segunda é estar presente nas ações que essas empresas façam em prol do seu setor, participando de eventos, participando de feiras, contribuindo com o seu setor. E dentro da empresa, aproveitar as oportunidades que ela te dá de tu ser um profissional melhor. Eu tive essas oportunidades desde o meu primeiro estágio no Continental Torres, quando eu fui abrir um hotel.
essa abertura desse hotel fez com que, por exemplo, quando eu entrasse na Cor, eles me convidassem a abrir outro hotel. E posteriormente a isso, eu tive a oportunidade de fazer 2 conversões de hotel. Então, tu vai amadurecendo com esses convites, né, para exercitar novas práticas de trabalho. E tem muitas pessoas que não se disponibilizam a isso. Mesmo em pequenas funções, quando a gente convida determinados profissionais para fazerem parte de algumas propostas, elas simplesmente entendem que será mais trabalhoso, que tirará o tempo deles, quando na verdade é uma oportunidade de crescimento profissional. Então, as pessoas que se disponibilizam a atender essas demandas, elas já são automaticamente diferenciadas das pessoas que não se propõem a nada, que se propõem a fazer simplesmente o objetivo pela qual elas foram contratadas. E aí tu não te diferencia dos demais. Porque não existem oportunidades de chefias para todo mundo. Existem para aquelas pessoas que se diferenciam. Existe para aquelas pessoas que se preparam para atender essas novas demandas. Então, tu tens que estar preparado e tu tem que aproveitar essas oportunidades, que não são concedidas a todo momento, né? Eu diria que é mais isso, viu, Luiz? E não é estar no lugar certo na hora certa, é aproveitar de fato essas oportunidades. É aí que tu vai te desenvolver para galgar novos cargos e ser convidados, né? Tu pode ser convidado a ter uma nova função, uma nova oportunidade de desenvolvimento dentro das empresas. Muito bem. Eu gostei da sua análise. Não é estar no lugar certo na hora certa, né? Às vezes a gente tem que fazer o lugar certo e a hora certa. Porque às vezes ela passa na sua frente e você acaba deixando a coisa andar. Não percebe. Não percebe. Mas eu acho importante, aqui está colocada uma questão da liderança e gestão. O que você acha que é importante, como diretor de operações da Accor, que você foi e ainda vice-presidente agora, né? Quais são esses desafios que você enfrentou na operação, mas mais importante, quais são as habilidades que um gestor de operação hoteleira tem que ter? Vamos fazer assim, as 3 principais. Ô Latif, a primeira eu acho que a gente tem que ouvir todas as pessoas. Você falou que é humildade, essa aí está fora da... Isso aí a gente nem... Humildade e ética, isso está fora. Vamos lá. Isso já é preceito básico, né? Mas eu diria que o primeiro é o respeito pelas pessoas. Porque nós temos hoje, dentro do nosso mercado de turismo, jovens, pessoas com mais conhecimento, ou seja, com mais idade, então, e uma mescla diversa de profissionais. Então, nós temos que respeitar toda essa diversidade. É a primeira coisa. Diversidade, equidade, né? Para que a gente também seja respeitado. Quando a gente respeita e ouve essas pessoas, porque hoje o que mais nós temos são pensamentos diferentes. E a gente precisa ouvir todos os pensamentos para, dentro dessas informações, fazer uma triagem e tentar entender qual é o melhor caminho a seguir, né? Qual o mais recomendado. Então, o respeito para mim é o melhor. E a importância da formação? Então, o segundo, em termos de formação, para o setor de turismo, no passado, a gente focava muito, né, no profissional de turismo, de eventos, de hotelaria, de gastronomia. Hoje não é bem assim não, viu, Latif? Hoje eu acho que a atitude das pessoas, ela é prioritária em termos de situação, em termos de contratação, em termos de atuação dentro do mercado de turismo, muito mais do que a formação. Eu posso ser formado em economia, mas se eu tiver uma atitude diferente, de respeito, de bem receber, eu posso me considerar uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que vai receber melhor do que, às vezes, uma pessoa formada em turismo e hotelaria.
Então, hoje, a gente não tem tanta essa expectativa de que um hoteleiro, um turismólogo tenha que atuar na área de hotelaria. Se nós olharmos hoje, muitos cursos de hotelaria e turismo, eles reduziram, né, as suas ofertas. Então, nós temos que buscar profissionais em outros cursos. E aí, nós temos administração, temos contábil, marketing, publicitários, que vão fazer parte desse corpo de novos profissionais de turismo. Na nossa plataforma, o portal do hoteleiro, nós temos trabalhado justamente recomendações que partem da área de administração, marketing, tecnologia, não é? E que compõem, não é, os atributos necessários para o exercício efetivo da liderança profissional nesse ambiente. Como você comentou, não necessariamente são informações acadêmicas específicas da área de hotelaria, área de relações públicas, né? Então, nesse sentido, como é que você avalia hoje o impacto da tecnologia no mercado hoteleiro? Como é que ele impacta hoje o dia a dia dos diferentes profissionais que compõem a operação hoteleira? Luiz, a tecnologia, ela veio para ficar e ela precisa ser atualizada diariamente. Se nós não nos atualizarmos, nós perdemos mercados e oportunidades. Por conta da mudança de mão de obra, eu diria mais significativa pós-pandemia, a gente tem que buscar a tecnologia para, eu não diria substituir essa mão de obra, mas ajudar essa mão de obra a vender mais, a ser mais prestativa, a receber mais o hóspede, o cliente. Então, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais assertiva, porque o ser humano erra muito, né? Ele falha muito, mas ele é necessário, porque as pessoas ainda gostam e preferem ser recebidos por um ser humano do que por uma máquina. Mas tem pessoas que, por conta de uma rapidez, por conta de uma não necessidade de uma interação humana, eles vão preferir a máquina. Então, um check-in, imagina, eu chego, recebo uma reserva de um hotel ou de uma agência, eu posso colocar todas as minhas informações nesse formulário, encaminhar via uma inteligência artificial, a agência receber, já fazer todo o trâmite da minha viagem, sem eu precisar ficar em toda a minha parada, em todo o meu hotel, ficar explicando que eu tenho alguma restrição alimentar, que eu tenho algum tipo de restrição de respiração, se eu tenho alguma restrição de materiais que possam afetar a minha saúde, se eu tenho alguma restrição de mobilidade dentro do ambiente que eu vou circular. Então, isso tudo antecipa todas essas necessidades. Então, a tecnologia, eu diria que ela ainda é muito rasa no nosso setor. Nós temos aí uma dificuldade e um controle de cibernético absurdo por conta de segurança, né, que tem que ter. Né, se a gente não tiver uma segurança muito bem feita, a gente pode pôr a perder, né? Imagina ter uma invasão onde todos os dados de todos os meus clientes vão parar em mãos erradas. Isso é extremamente perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas informações. A tecnologia veio para ficar, vai ser implementada ano após ano de uma forma bem segura. Né? Obviamente as empresas independentes elas são mais rápidas do que uma empresa corporativa de grande porte, porque nem sempre eles tomam o devido cuidado com relação à segurança que uma empresa multinacional tem que cuidar. Um vazamento de informações de uma empresa privada pequena não vai ter um montante, né, de complicação de uma empresa corporativa multinacional. Como dirigente associativo, vice-presidente da BIH São Paulo, quais são aí as principais contribuições
da entidade para o fortalecimento da hotelaria paulista? Eu diria que a ABH ela é a entidade oficial da hotelaria. Todo mundo deveria participar, porque tem informações muito contundentes, mesmo no portal, né, que tem informações sobre mercado, sobre as pesquisas de ocupação, de áreas médias das regiões, de fornecedores. Então, não só o portal ajuda esse hoteleiro com informações para ele poder aplicar no seu dia a dia, como fazer parte da BH faz com que a gente tenha uma representatividade perante os órgãos municipais e estaduais para as nossas conquistas, Luiz. O ano passado, a BH foi a primeira instituição que mandou uma correspondência para o nosso governador pedindo para não alterar o ICMS para 12%, para deixá-lo em 3,2%. E a partir daí, várias instituições se uniram, né, em prol dessa conquista que nós tivemos com o ICMS em 2025 para 4%. Se não houvesse essa articulação da BH e de outras instituições ligadas ao setor, principalmente de alimentação, a gente provavelmente teria aí uma conta cara para ser paga nesse ano 2025. E vale a pena a gente lembrar, Carlos, o trabalho da diretoria da BIH e dos hoteleiros que estavam com relação à questão do PERSE, que foi vamos dizer assim, uma isenção momentânea em função da pandemia, né? E que os hoteleiros se uniram para que ele tivesse um fim, mas um fim combinado. Então, o trabalho da BIH foi extremamente importante, não foi? Você mesmo esteve à frente de vários momentos desses. Manuel Linhares, presidente da BIH Nacional, convidou todas as ABIHs do Brasil a incentivar os hotéis a estarem presentes no Congresso e defenderem essa causa, Latif. E foi, de fato, um momento único, momento que nós nos reunimos com várias entidades do nosso setor para justamente reivindicar a continuidade do PERSE. Era só isso que nós queríamos. E isso foi, de fato, um ganho para todas as associações que estiveram lá presentes. Fato é que, nesse ano ainda nós temos alguns meses para poder usar esse PERSE, né, o PIS e o COFINS, que foram objeto de uma concessão por conta das grandes perdas ali durante a pandemia. Então eu fiz parte, sim, pude levar vários gerentes da COR para estarem lá e reivindicarem a continuidade do PERSE, a qual manteve a gente por mais um tempo, né, com essa concessão, para fazer com que a gente voltasse ao mercado sem aquele prejuízo que foi absorvido em 2020. Exatamente. Você ficou durante um bom tempo responsável pela área de alimentos e bebidas, ganhando uma grande especialização e reconhecimento no mercado como um expert em A&B. Especificamente, quais inovações tecnológicas você acredita estarem transformando hoje as operações de A&B na hotelaria? É verdade, Luiz. A minha maior atuação na área de hotelaria, ela se teve, obviamente, na área de alimentos, bebidas e eventos, né? Foi onde eu mais tive sucessão aí para minha carreira. Eu diria que eu fiquei até o ano passado, em junho, né, tomando conta da área corporativa de alimentos e bebidas da COR e, concomitantemente a isso, trabalhando na operação de alguns hotéis no Brasil e também cuidando de aberturas e conversões dos hotéis no Brasil. Alimentos e bebidas têm se desenvolvido bastante nessa área de tecnologia. Então, muitos hotéis ainda usam comanda de papel, né, para fazer o pedido para o hóspede, para o cliente, quando na verdade hoje a gente já tem várias soluções tecnológicas onde eu posso, através de um celular, fazer esse pedido chega na cozinha ou no bar,
as equipes de lá vão preparando, enquanto esse garçom, esse maître, pode fazer outra atividade, né? Ou seja, ele pode cuidar muito mais do cliente. E no momento que esse alimento, essa bebida estiver pronto, esse garçom recebe essa comunicação pelo celular para ele poder ir até o local e trazer esse alimento e bebida, ou outro garçom que já está no ambiente onde está saindo essa bebida, esse alimento, possa já atender o cliente com mais rapidez. Então, isso é uma plataforma que já existe e muitos hotéis utilizam, muitos restaurantes utilizam. A outra são os totens de autoatendimento, né? Onde eu chego no local, já faço meu pedido, pago tudo ali e só aguardo a minha senha para ser servido. Isso acho que vai avançar muito mais, né? Tiveram algumas experiências de atendimento por robô em alguns países. Isso deu um passo atrás, ou seja, hoje existe sim o atendimento por robô, mas existe uma mescla com o atendimento humano, porque as pessoas gostam do atendimento humano. Se eu for falar de hospitalidade aqui, que tem a ver com bem receber, desculpa, mas não é um robô que vai me dar um sorriso, não é um robô que vai me dar um gesto de carinho, não é um robô que talvez vá entender que eu estou com uma necessidade diferente do que o totem me passou, e aí ele não vai entender essa minha necessidade. Talvez o robô não entenda que eu posso ter uma deficiência, e o ser humano vai entender, e ele vai me ajudar. Então, mas a tecnologia veio para ficar em alimentos e bebidas. Ainda mais hoje, quando eu tenho muitas restrições alimentares, né? Diabéticos, eu trabalho com glúten, celíaco, e assim por diante. Lactose. E sem contar das tendências gastronômicas muito para o vegano, para o vegetariano, para proteínas através de insetos. Então, nós temos uma diversidade absurda, né? Hoje o Alimentos e Bebidas não é só o comer e beber também. O Alimentos e Bebidas tem a ver com entretenimento. Um entretenimento que ele pode ser proporcionado através de pessoas, através de música, através de decoração, de ambientação. Hoje, o sair de casa simplesmente para satisfazer suas necessidades primárias já não existe mais. Eu tenho que ter algo mais. E talvez o entretenimento ele tenha vindo para contribuir para essa experiência, né, em alimentos e bebidas. E em termos de tendências para o setor hoteleiro para os próximos anos, especialmente em relação ao mercado brasileiro, quais são as perspectivas? Luiz, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito interessante no turismo que eu nunca vi antes. O primeiro, ele se deve, eu diria, à união dessas entidades ligadas ao setor. Isso faz com que a gente vá ao mercado e mostre o que o Brasil é, o que o Brasil tem. Algo que no passado todo mundo ficava dependendo de uma Embratur, que em muitos anos ficou divulgando, por exemplo, a mulher brasileira. E hoje isso, graças a Deus, não é mais permitido. Hoje a gente vai para divulgar a nossa natureza, a nossa cultura, a nossa gastronomia, o nosso litoral, o nosso sertão. Então nós temos uma imensa oportunidade de divulgar o turismo para o exterior. E, obviamente, em conjunto com a Embratur, que hoje tem feito um trabalho magnífico, nós temos as secretarias de turismo dos estados e das grandes cidades, juntas com os convênios das grandes cidades, fazendo com que essa divulgação seja muito mais contundente, muito mais séria, e levando isso para o mundo. Nós, no passado, imigrantes, né, o Brasil é conhecido por receber muitos imigrantes, nós queríamos voltar para a Itália, Portugal, Alemanha, Japão e assim por diante. Hoje, nós estamos fazendo com que as famílias de brasileiros venham para cá. Ou seja,
exercer, né, essa aproximação com as culturas que vieram do mundo inteiro para o Brasil. Então, o Brasil, ele é distante de tudo? É, sim, mas ele é um país maravilhoso e nós estamos, nesse momento, mostrando isso para o mundo inteiro. O Carlos, fazer uma observação, se o senhor me permite. Total, claro. Essa é uma questão muito importante. Eu talvez deixemos aí para o segundo bloco. Uhum. Por que a gente não sai da marca dos 6 milhões de turistas estrangeiros que vêm por ano para cá? Olha, eu vejo esse movimento que você está falando com muita clareza. Da Embratel, da Embratur, das associações, dos convention, alguns mais, outros menos, né? Mas eu não vejo aumentar esse volume. Porque nós temos, você está no Brasil inteiro, você, a sua organização está no Brasil inteiro. A gente tem desde mata até praia, até montanha, até trilha, até tudo, né? E a gente não consegue aumentar esse volume. É esse número mesmo? Quer dizer, há algum estudo sobre o porquê não acontece isso? Latif, antes da pandemia, esse número, ele, de fato, ele começou a ter uma movimentação de crescimento. Com a pandemia, obviamente, houve uma estagnação, mas hoje nós notamos esse retorno, tá? Então, esse aumento, ele está vindo, tá? Ele está crescendo, e eu diria que o movimento não cresce sem essa intervenção dessas instituições no exterior, e não é do dia para a noite que isso acontece. Os trabalhos, eles começaram a ser realizados em 2023, aproximadamente, 22, muito incipiente, e isso tem se acelerado no decorrer dos anos. Eu acredito, sim, que nós teremos um aumento muito em breve. Veja pela nossa malha aérea, né? O quanto nós desenvolvemos em termos de aeroportos, o quanto, por exemplo, a ABAR tem significado perante essa mudança de mobilidade através de viagens aéreas. Cidades que a gente nunca pensava em ir de avião, que a gente tinha que utilizar um transporte rodoviário, hoje nós já temos esse acesso, facilitando e encurtando esse tempo, né, até chegar a cidades maravilhosas no Brasil. Então, eu diria que haverá sim um crescimento, ele virá através dessas ações que estão sendo feitas. Eu recebi um convite em Portugal para participar de um grupo que chama Embaixadores de Portugal. Eles fizeram um grupo de pessoas de outros países que têm relação lá com Portugal, criaram um grupo de 50 pessoas cuja obrigação, eu sou um deles, cuja obrigação é falar sobre Portugal como brasileiro aqui no Brasil. Eu achei a experiência muito interessante, né? É difícil para a gente, porque tem os órgãos oficiais, como você falou. Nós temos embaixada e consulado em todos os países. No meu modo de ver, criticamente analisando, eles não fazem nada pelo turismo brasileiro. Põe lá um cartaz e uma palestra ou outra. Eu gostei dessa iniciativa, porque Portugal está bombando, né? Porque Portugal é um destino hoje bastante procurado. É um destino de passagem, é um destino de gente que quer investir, de idoso, e é um país pequeno, né? Então, talvez a sociedade podia imaginar coisas desse tipo. A gente ter, nos outros países, esse mesmo tipo de grupo de embaixadores aí, brasileiros que moram fora, que poderiam falar do Brasil lá fora. Eu acho excelente o que tu está falando, Latif. No Expo Forum, que foi realizado em dezembro em São Paulo, pelo Visite São Paulo, teve um painel sobre esse assunto. E lá nós tivemos representantes da Itália, de Portugal e de Japão, justamente tratando dessa transferência de cultura, né, entre os países. Talvez seja algo que a gente precisa acelerar, né? E ter, talvez, como tu falaste aí, embaixadores ou nominalmente, um grupo. né? Não é um cargo, isso. Não é um cargo. Nominal, é só para
Diz, olha, a sua função é divulgar o Brasil aqui, pega, sei lá. Imaginando que Maravilhoso. hoje em dia nós temos hoje as redes sociais, né? E o brasileiro É o portal. E os brasileiros têm um papel, uma participação nas redes sociais que se destaca globalmente, né? Somos um povo altamente comunicativo, estamos em segundo lugar em termos de tráfego de conteúdos nas redes sociais. Se houver uma conscientização da importância da atividade turística para o país, em termos receptivos, né? Para geração de empregos, o desenvolvimento. É porque o turismo brasileiro interno, eu tenho a impressão de que ele é bem forte. Né? Ele não precisa, ele pode se fortalecer mais, depende um pouco da capacidade de compra do brasileiro, mas ele é forte, né? Nós temos um turismo interno bastante importante. Eu acredito que, inclusive, ele se desenvolveu e cresceu bastante mesmo nesses últimos anos, porque as pessoas hoje, elas mudaram um pouco o modo de ser delas, elas querem viajar mais, elas querem conhecer mais. Eu acho que o advento do home office também ajudou muito isso, onde as pessoas podem se deslocar para um outro destino e um dia ou dois trabalhar de forma remota, né? E ali exercer um momento com família, aproveitando o que o Brasil tem de bom, o que os hotéis têm de bom e os destinos, né, que hoje são bastante divulgados. Os números que eu conheço aí, não sei se estão corretos, mas você está falando em termos de turismo brasileiro interno de 65 milhões, 70 milhões de pessoas, para uma população de 210 milhões de habitantes, onde temos um problema grave econômico de poder aquisitivo, é um volume bastante grande, seja de ônibus, seja de carro, de bicicleta e de avião também, né? É muito expressivo mesmo, muito expressivo. E eu acho que isso não vai parar, viu, Latif? Ótimo, isso é muito bom. Mas o dinheiro de fora, ele ajuda, porque é um dinheiro mais forte. Claro. Mas o dinheiro de fora, eu acho que, primeiro, essas divulgações são importantes lá fora, e segundo, nós estamos com equipamentos agora de feiras e congressos fantásticos, né? Principalmente nos grandes centros. Se nós formos falar de São Paulo, nós temos o Expo Center Norte, o Expo São Paulo, o próprio Anhembi, que acabou de ser finalizado, nós temos a Arena do Allianz, nós temos uma arena prometida no Estádio da Portuguesa, nós temos uma arena que deve estar sendo desenvolvida pelo Cidade Center Norte, nós temos grandes oportunidades de trazer shows, como foi feito em 2023, 2024, e se repetirá em 2025, shows de grande audiência, de grandes artistas internacionais que, de fato, promovem a visitação para o destino. E, então, as grandes feiras, elas são atraídas também por esses equipamentos que estão preparados. Algo que até poucos anos atrás não tinham nem ar-condicionado. Hoje nós temos um acesso muito forte, né? E de fato nós estamos mais preparados do que alguns anos atrás, Latif. Muito bom. Na sua carreira, você destacaria alguma experiência que pudesse ser considerada inovadora e que esse projeto que você liderou, né, sirva como uma referência de boas práticas que vale a pena a gente compartilhar com os profissionais do setor? Olha, Luiz, eu participei de muitos projetos durante minha vida inteira, mas eu diria que um projeto que ele já vem desde a época que eu trabalhava na Hilton, na área de meio ambiente, e me convidaram a fazer parte de um grupo para entender um pouquinho como a gente poderia ser melhor para ter um futuro melhor. Hoje isso está muito mais acirrado, está muito mais próximo. Eu vejo isso na Accor, por ser uma empresa corporativa e francesa, a gente recebe muito detalhamento de como atuar nessa área do ESG, seja na área ambiental principalmente, na área de diversidade e equidade, a qual eu consigo trazer muitas coisas boas até para a BIH. Eu tive autorização de fazer um manual para a BIH, que foi compartilhado com o vereador aqui de São Paulo,
para levar essa informação para os hotéis independentes, para eles aplicarem, né? Diminuírem, por exemplo, o uso de plásticos dentro dos hotéis, trabalharem um lixo mais limpo, até porque a gente não tem aterro suficiente para alocar o lixo que a cidade produz. Hoje, um trabalho eficiente com diminuição de emissão de carbono, trabalhando mais com fornecedores locais, evitando transportes de longa distância, utilizando produtos que de fato emitam menos CO2 no ambiente, utilizando, por exemplo, menos animais para o consumo, né, e trabalhando mais uma culinária vegana, oriunda aí da agricultura. Então, tem várias ações que a gente pode falar o dia inteiro sobre ações de sustentabilidade, diversidade, equidade, que a gente precisa se preocupar. Não deve ser um exercício de uma empresa só ou de uma pessoa só. Isso tem que ser um exercício de todo cidadão, em prol do seu benefício para o futuro, da sua saúde, do seu ambiente e das pessoas que ele ama, né? Porque nós estamos falando aí do futuro de crianças, de filhos, de netos, de bisnetos, que possam ter um mundo melhor, né? E não catástrofes que são geradas a todo momento por conta do nosso descuido com relação ao meio ambiente. A conclusão que a gente pode chegar é que, além de treinar, capacitar, a hotelaria cria cidadania, né? É isso. Dentro desse conceito que você coloca. Que jargão interessante, Luiz. A hotelaria cria cidadania. Porque além da empatia de se colocar no lugar do outro, o prazer de servir, né? Fico aqui com a expectativa de que, em função dessa análise que vocês fazem, a gente vai ter boas notícias em relação ao turismo internacional também, né? Por exemplo, no segmento náutico, né, nós tivemos aí informações sobre a recorrência das viagens para o Caribe, né, traz a demanda internacional, a busca por novos portos, por novos destinos. E nós, como se costuma dizer, né, são 8.000 quilômetros de costa, né? O que precisamos é investir em infraestrutura, né? Mas o que não vai faltar vai ser a hospitalidade brasileira, né? Essa está habituada a lidar de uma maneira receptiva com as mais diversas origens culturais. Por isso que esses governos e os órgãos de turismo têm que se ocupar da educação de forma geral do brasileiro. Porque é importante isso não ficar só na mão do empresariado, mas a educação brasileira tem que evoluir para que a gente possa, sim, ser cada vez mais capaz de produzir riqueza nessa área do turismo. É verdade, até porque o brasileiro, por si só, e a natureza dele, ele já é um anfitrião, né? A gente gosta de receber. É isso. Nós somos amáveis, né? Nós somos, de fato, um país alegre e feliz por receber. Então, isso a gente já tem no nosso coração, né? A gente já tem na nossa essência. E se a gente, de fato, tiver por trás disso uma educação, uma cultura que venha dos governos ou que venha de empresários, que venha de prefeituras e municípios, de todos os lados, nós certamente ganharemos e os visitantes ganharão mais ainda com a nossa alegria, com a nossa exuberância. É isso mesmo. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Latif. Obrigado a você pelo seu trabalho, pelo Portal do Hoteleiro, sempre feito com muita competência. Sigam assim. E eu agradeço a presença a prazerosa presença do Carlos Bernardo aqui. Latif, eu que agradeço a tua hospitalidade e agradeço o convite do Luiz aqui para trazer mais informações para o Portal do Hoteleiro, que de fato é um canal aí para a gente se atualizar, é um canal para a gente poder usar no nosso dia a dia de hoteleiro e muitos profissionais de turismo. Isso. E as nossas redes sociais estão abertas para que você possa apresentar sugestões de pauta, apresentar dúvidas, buscar esclarecimentos, que o nosso papel aqui é ir buscar os especialistas, os mais qualificados profissionais do mercado, para contribuir com o desenvolvimento da sua carreira profissional no âmbito da hotelaria. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.